Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Nossa temática de ética, né? Nós passamos lá por ética em Schopenhauer, né? Em os clássicos. Hoje nós vamos trabalhar a ética pautada segundo o nosso pensador, também um alemão chamado Friedrich Nietzsche, né? Um autor muito, para alguns muito contraditório, né? É o que é cara que morreu louco, né? Esquizofrênico, morreu de loucura, isolado, mas porém suas obras são de grande importância para o entendimento de uma sociedade pautada em alguns valores do qual suas obras nos deixam grandes transformações, grandes ideias, né? Vou dizer assim. Então, ele também vai trabalhar a sua ideia da ética, é uma ideia libertadora, né? Uma ideia de possibilidade de que o homem possa se libertar de uma esfera dominante, vamos dizer assim. Tá? Por isso a ética é pautada de um contexto, dentro da autonomia lá que nós comentamos de Arthur Schopenhauer. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho do, da teoria segundo o nosso amigo Friedrich Nietzsche. Então vamos lá. Nietzsche trabalha o seguinte: para Nietzsche, o ser humano, primeiro você vai entender como é o ser humano segundo o autor. O ser humano segundo Nietzsche possui dois perfis, tá? Esse perfil apolíneo e o perfil dionisíaco. É claro, uma referência a dois deuses gregos, tá? Eu dizer o seguinte: o ser humano é dotado desses dois perfis, dessas duas criaturas dentro dele, que diz que a natureza humana é assim. De toda forma, a natureza humana ela é apolínea, que quer dizer o quê? Que nós estamos pautados na organização, numa estrutura adequada, naquilo que é o correto, que é o certo, metódico, correto, tá? Porque Apolo é o deus da beleza, da organização, né, da luz, né? Enfim, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que vislumbra os olhos, tá? Mas também não podemos esquecer que temos um pouquinho de Dionísio dentro de nós. Dionísio é aquele deus do vinho, galera, da embriaguez, da farra, né? Do chutar o pau da barraca mesmo, tá? Para dizer o quê? Que nós somos às vezes assim, que a gente acerta, mas que a gente também tem a possibilidade de errar. Errar é humano. Agora que não pode estar permanecendo os mesmos erros. Então, para Nietzsche, entender Nietzsche é entender que nós somos assim. Cometemos acertos, tá? Mas também que às vezes se erra, às vezes nem por querer, tá? Por exemplo, um aluno que estudou bastante para a prova do Enem, para querer alcançar aquele curso ali de medicina, no primeiro ano não conseguiu, vai ficar se martirizando, se lamentando. O que tem que fazer? Ver aonde você falhou mais, que tem como saber, e no próximo ano você trabalha em cima daquilo ali. Porque o outro você já sabe, né? As outras coisas você já sabe. Pauta naquilo então, esse erro, tá? Essa capacidade de naquele momento não entender aquilo por algum outro motivo é dionisíaco, tá? E aquilo que você já sabe é apolíneo. Somos assim, somos essa figura aí, galera, tá? E às vezes a gente comete certos, beleza, e às vezes a gente erra. Por isso que ele diz assim, é a ideia de que, olha, nós somos racionais, mas também somos seres emotivos, tá? A Dionísio está muito pautado na questão do emocional. Apolo está muito pautado na questão racional. Temos que entender que necessitamos disso, que somos assim na verdade. Por isso ele faz uma crítica aí a Sócrates, a Aristóteles, enfim, porque diz que Sócrates dizia o seguinte, que o ser humano ser feliz de fato está pautado só numa questão, qual? O conhecimento. Assim como diz também Aristóteles, se você não ter conhecimento, se você não for sábio, você não será feliz.
Diferente de Nietzsche. Nietzsche diz, não, para ser feliz não é só ter diplomas e diplomas e diplomas. Precisa de outras coisas também. A natureza não é só isso. Não faz sentido ser só isso. Então, nós vamos entender um pouquinho essa temática mais lá para frente. Mas eu espero que tenha ajudado, né? Então, Apolo, Dionísio é o perfil, aquilo que nós somos, tá? Cometemos acertos, Apolo. Cometemos erros, Dionísio. Beleza? Vamos lá. Aí ele faz uma crítica, né? Que diz crítica ao idealismo racional e à metafísica. Ele critica lá o cristianismo, critica o budismo, critica o idealismo alemão, critica o racionalismo, critica todo mundo, tá? Porque diz que são as correntes teóricas, ele diz que não vem para libertar. Ele diz que só vem para escravizar, para criar. Eles criam normas do qual vocês obedecem. Às vezes obedecem sem pensar. Cristianismo, né, com suas regras morais, que ia falar que é a moral ocidental, né? E vem com o idealismo alemão, né, que cria a ideia do homem perfeito também, a capacidade racional do ser humano. Nós somos essa dádiva pela capacidade racional. Os racionalistas, que tudo é um método, né? Tudo tem que girar em torno de um método único. Depois vemos empiristas, que tudo tem que passar pela experiência, e esquece também que nós somos, além desse campo emocional, metafísico, nós somos também seres emotivos. E que nem sempre vão estar seguindo, né? Eu não vou te dizer que tu tem que jejuar se eu não faço isso. Então não vou dizer para ti, não jejue, tá? Eu vou dizer, faça o que você quiser, você tem que ser livre. Tá? A liberdade é um elemento muito pautado em Nietzsche, né? Você é livre. Agora, se você quiser adentrar numa dessas correntes teóricas, entre. Porém, entenda que você é livre. Tem certas coisas que a gente não concorda, né? Por exemplo, eu sou cristão, mas eu não concordo com algumas coisas da doutrina cristã católica. Mas eu sou católico. Eu tenho uma ideia de liberdade, um autoconhecimento, um senso crítico em relação a isso. Era isso que Nietzsche queria, que você não seja só uma marionete que seja manipulada por essas ideias, tá? Então por isso que ele faz essa crítica ao idealismo racional e à metafísica. Ele é um grande crítico ao cristianismo, né? Institucional, não a Jesus, ao cristianismo institucional, isso é a conduta de alguns cristãos dentro da corrente teórica cristã. Tanto que ele disse que só existiu um único cristão na Terra. Qual foi? Jesus. Jesus foi o único cristão que existiu. Ele fala no Anticristo, né? Outro momento também, ele trabalha a ideia da desvalorização dos valores supremos, né? O que seria isso, essa desvalorização dos valores? Vamos já entender mais na frente, tá? Depois a negação da moral vigente. Ele diz que deve-se negar essa moral que te impõe normas, que parece que não te deixa pensar. Então, as normas impostas são normas que não te deixam pensar, só te faz a ideia do soldado que obedece ordens sem questionar, né? Então, ele não quer isso para você, ele não quer isso para nós. A gente, não, calma, não é assim. Você tem que me dizer por que eu tenho que obedecer essas normas e eu tenho que decidir se obedeço ou não. Se vai fazer bem para mim ou não. Se vai fazer bem para o outro ou não. Então, eu tenho que entender. É essa a visão do senso crítico que Nietzsche nos instiga a termos, tá? Então, ele faz uma crítica, não vai dizer que essas coisas são imperfeitas, eles vão dizer que isso pode absorver o teu senso crítico e absorver o teu ímpeto à liberdade. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Então, essas correntes, para eles, aprisionam, não libertam. O ser humano deve ser esse ser livre e não aprisionado dentro dessas ideias. Beleza? Você tem que pensar por si mesmo. Se você aderir a uma dessas ideias, você aderiu porque pensou, analisou antes e beleza. Senão, você vai se torcer um ser alienado. Beleza. Vocês viram aquela palavra niilismo, né? O que seria o niilismo? Seria, para ele, o niilismo seria
transvalorização dos valores, essas ideias impostas, seria o aniquilamento, tá, da minha existência. Eu não existo para que essas ideias existam em mim. Eu aniquilar o meu perfil, o meu jeito de ser. Tá? Isso é uma perversidade, né? Tá? E lá, olha, diz assim, redução ao nada. As ideias, se você levar elas ao extremo, você vai chegar ao nada. Você vai se aniquilar. Tá? Outro ponto. Considera que as crenças e os valores tradicionais são infutados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Quer dizer, você vai obedecer, vai chegar um dia e vai dizer: por que eu obedeci tanto? Ninguém nem me explicou. Por que eu tinha que fazer aquilo, mas ninguém me explicou? Para que servia? Aí você vai ficar se questionando. Será mesmo? Poxa, eu fiz tanta coisa e eu acho que não valeu a pena, porque eu nem sei para que eu estava fazendo aquilo. Por que eu estou estudando tanto? Você tem que ter um objetivo, né? Uma meta. Porque você tem que galgar tanto para esse processo, para chegar a algo. Mas tem pessoas que... É a ideia das fake news, né? Quando você reproduz uma fake news, você está reproduzindo algo que você nem sabe. Você só visualizou, a ver, nem ler, só visualizou assim, aí já vai passando, né? Você está se aniquilando e posteriormente aniquilando alguém também, né? Tem esse problema, né? Outra, terceira questão seria total e absoluto espírito destrutivo em relação ao mundo circundante e ao próprio eu. Uma vez que você só obedece, você é como se você, fazer uma analogia aqui meio perversa, mas como se você se amarrasse um monte de bombas e você diz, vai explodir, então tanto faz, você se destrói. E o problema é que você leva outros consigo também. Beleza, galera? Então tá aí a ideia do niilismo. O niilismo, dentro da crítica de Nietzsche, é a ideia da autodestruição. É aquela ideia do aprisionar-se. Aquelas correntes, aquelas ideias te aniquilam, te aprisionam. E o que fazer para se libertar disso? Ele vai dizer. Vamos lá. Seria a ideia da transvalorização dos valores. Transferir ou ir além daquilo que está sendo dito e imposto para mim. Tá? Seria o quê? Onde falta vontade de potência ao declínio. A moral ocidental, tá? Que no momento a moral de rebanho, a moral de escravo, ela vai te impor. Se tu não tem uma vontade própria, se tu não tem o senso crítico, você vai ser guiado por essas ideias, tá? Outra coisa, o ideal platônico socrático conduz a vida para a negação de si mesmo. O que é a vida? A vida é um aprendizado, é buscar o conhecimento. Beleza, até eu concordo, mas que isso não seja extremo demais, que isso não te cause rancor, que não te frustre mais tarde. Tá? Agora eu conheci pessoas que era 24 horas estudando, mas era um gosto, era um querer. Tá? Então aquilo, vamos ter o equilíbrio das coisas, né? Vamos se equilibrar, né, naquilo que de fato... Eu concordo com o Sócrates e Platão no sentido, tem que buscar o conhecimento, mas não é só. Porque uma vez que você fala assim, você parece que está sendo robotizado, que aquilo ali é a máxima de tudo. E não é. Existem outras coisas que podem te fazer muito felizes na vida, dizia Nietzsche. Tá? Outra coisa, a moral cristã, que é oriunda do platonismo, coloca o sujeito como um ser submisso e sofredor. No período do início do cristianismo, né? Principalmente no período medieval, né? Tudo era pecado, tudo era erro, né? Então as pessoas se privavam de certas coisas porque tudo era erro, tudo era pecado, tudo não ia levar a nada, né? Você criava figuras demoníacas para justificar
Então o ser humano é aquela teologia do medo, do pavor, de fato, que até hoje ainda é muito proposta nas igrejas pentecostais, né? O demônio está em tudo, tudo é demoniado, tudo, tudo é perversidade, né? E às vezes pessoas por trás cometem a maior perversidade, a outra lá no Rio de Janeiro, né? Então, não te trazia, principalmente no período da Idade Média, não te trazia felicidade, né? Você era uma vida de sofrimento. Eu dizia assim, não, o reino do céu é para os que sofrem na terra, né? Pô, ninguém quer sofrer aqui, pô, ninguém quer sofrer aqui, ninguém quer ser feliz aqui no céu também. Então bora trabalhar por isso, né? E tudo era galgado nessa esfera do sofrimento, do castigo, né? Do alto flagelo, enfim, tá? Vamos ser felizes aqui, vamos ser felizes no céu, se for o caso, beleza? É uma moral do fraco, moral do servo, né? Quer dizer, uma vez que sou submisso, me ponho como servo, como servidor de algo, servidor de uma ideia, servidor de alguém que domina a mim, minhas capacidades, enfim, escravo, prisioneiro de uma realidade. Então a transvalorização dos valores é uma crítica das bases da moral tradicional impostas pela sociedade, pelas suas correntes ideológicas, pelas suas correntes metafísicas religiosas, seja ela de qual for a questão religiosa, seja cristã, seja judaica, islâmica, budista, seja lá qual for, a sociedade impõe isso para nós. Aquela ideia do o que é a família perfeita dentro da moral. É aquelas pessoas pautadas ali numa tradição, que gostam de impor essa tradição e que não estão nem aí pro outro, né? Que o outro tem que seguir aquilo que a gente acha que é o correto. Então, se tu não seguir, tu é subversivo, tu é comunista, tu fez o pacto com o demônio. Parece que tá assim de hoje, né? A moral da família, né? Nós sabemos que no século XIX, até o século XVIII, século XIX, aqueles homens, né, que eram da moral da família, que iam para a igreja, que escravizavam suas esposas, às vezes iam para os cabarés, né, trair a sua esposa. E se a esposa um dia o traísse, era considerada, era escarneada pela sociedade, tá? Era tido como prostituta, mas o homem que trai não é prostituto, não, é porque é homem, né? E a mulher se traísse, sofredor se traísse, era considerada subversiva, mulher fácil, era escarneada, era devolvida, a família não queria, e o viver na rua, e às vezes muitas cometiam suicídio, né? Muitas mulheres, às vezes por questões, quando se acontecesse um fato desse, ou uma menina que engravidasse fora do casamento, ixi, o pai, aquele moralzão, né? Ele expulsava as meninas de casa. E qual é o destino dessas crianças, dessas moças, dessas mulheres? Ou os cabarés, né? A prostituição, ou muitas cometiam o suicídio porque a sociedade inteira a pré-julgava. Então ele diz assim, então a visão de Nietzsche de fato, é a crítica às bases dessa moral tradicional, seja ela em qual forma for, porque elas aprisionam o teu querer viver. Vocês vão contar isso no livro. Te faz não querer viver. É ao contrário à vida como ela de fato ela deveria ser. Tá? Não pautado dentro de uma libertinagem, mas pautado dentro de uma liberdade consciente, pautada pela razão, pautada pela emoção. Então, seria a ideia da balança, o equilíbrio dos nossos sentidos, seja ele racional e o emocional. É essa a base da moral ou da ética de Nietzsche, tá? Essa concepção. E uma vez que eu entendo isso, galera, eu ia já pular uma parte, né?
essa moral de tradicional, ele vai chamar de moral de rebanho, né? A moral de escravo ou a moral tradicional, né? Impostas por uma estrutura idealizada socialmente. Tá? Aqui a gente vê isso aqui nas figuras. Tá? Que tudo tem que ser metódico, né? ou as ideias pautadas pelo Estado tradicionalista, ou pautadas por uma religião tradicionalista, enfim, tudo tem que girar de acordo com aquilo que a sociedade põe. É quase aquela ideia de Durkheim, né? Durkheim vai dizer que os fatos sociais é essa imposição. Para Nietzsche também, as ideias, a conduta dos seres humanos é pautada dentro dessas tradições, né? Seja pela sociedade laica ou seja pela uma esfera clerical. Então o homem tem que se libertar disso, tá? E tem que pensar por si só, tá? E em Genealogia da Moral, que eu já ia falar, é essa capacidade do homem, isso é um livro, tá, dele, Genealogia da Moral, e vai dizer que o homem tem que pautar uma frasezinha que vocês vão encontrar no livro, o além-homem. Vocês vão pegar no livro e vão grifar, vão marcar, e vão dizer, o que seria o além-homem? É aquele que entende aquele que entende aquilo que é de valor para ele, é aquele que supera a moral tradicional, é aquele que supera utilizando o que? Consciência racional e o equilíbrio emocional, tá? Também não posso ser extremista demais, também não posso ser retrógrado demais, né? Ou liberal demais. Então a genealogia da moral é um perfil do homem, do além-homem, daquele que quer viver, do indivíduo que supera esses valores, é aquele que entende que eu não posso aprisionar o meu perfil dionisíaco e o meu perfil apolíneo. Nenhum pode superar o outro, tem que manter o quê? O equilíbrio, galera. Então tá aí a ideia da moral em Nietzsche. O homem se libertar pautado no equilíbrio da razão e da emoção. Tá? Que eu tenho que me libertar dessas amarras que podem ser negativas. Tá? Mas também não critica por criticar as tradições. Eu devo descartar aquilo que não vai favorecer o meu bem-estar e o bem-estar do coletivo. Vamos lá. E com essa concepção do além-homem, ele cria a ideia do super-homem. Olha aí o super-homem. Quem seria o super-homem? Aquele que tem o conhecimento de si mesmo, aquele que tem a autonomia. Esse é o cara ético, tá? Ele pensa por si, ele não se deixa manipular por nada e por ninguém. Se ele aderir a uma ideia é porque ele pensou 1000 vezes, é que ele manteve o equilíbrio emocional ali. Então esse é o homem ou a mulher que Nietzsche diz que é alguém moral, é alguém ético, que não critica a conduta do outro, porque o outro pensa o contrário de mim, mas é aquele que respeita o perfil e a conduta do outro. Então, a ética em Nietzsche está pautada nessa dimensão do respeito, de superação dos valores impostos e valorização daquilo que de fato dignifica, sem extremismo, sem radicalismo. Tá? Apesar que ele foi um pouquinho radical com as religiões, mas aí já é uma outra história. Tá? Então, tá aí, galera. Para vocês entenderem, façam a leitura do livro de vocês. Entendam essa ideia do super-homem, dessa vigilância constante, né? De que ele consegue abraçar os valores que ele mesmo determina. Tá? E tenham uma vida regrada e equilibrada. Tá, galera? Eu deixo para vocês essa frase última de Nietzsche que diz o seguinte: siga a tua angústia, ela é o caminho rumo a ti mesmo. Não é fácil. Tá? Chegar a essa ideia do além-homem, do super-homem, transgredir os valores impostos, né, e contra, não é fácil. É difícil, mas não é impossível. Pensar por si mesmo não é impossível. Adquirir o senso crítico não é impossível, principalmente nos dias de hoje que não
não existe tão radicalismo assim, né? Mas ainda existe alguns radicais, mas não existe, não são tantos, né? Hoje em dia dá para expressar essas coisas, tá bom? Então, desejo para vocês um bom estudo. Espero ter ajudado. Existem outros vídeos, né? Se vocês quiserem aprimorar, né? Façam a leitura, façam as comparações e vão trabalhando isso aí na nossa aula. Até a nossa próxima aula. Beleza? Tchau, galera!